Agora são 11 horas 48 minutos, contraponto da cultura, a voz do povo. Confira as grandes ofertas que você só encontra no Super Real para esta segunda-feira econômica, o enquanto durar o estoque. É leite Frimeza ao litro, R$ 2,29, o macarrão lar 500 gramas com ovos, R$ 1,88, pão francês, R$ 3,99, o queijo mussarela, R$ 13,99 e a salsicha granel perdigão, R$ 3,99. Super Real, onde o importante é você, na rua Ernesto Geyer, 835, e o telefone é 3577-1203, em Três Lagoas. Atenção, o negócio é o seguinte, a gente até ia fazer por sorteio, e eu tive, por conta do meu querido Rogério Bonato, da Gazeta, o Bonato disse o seguinte: ô Nelson, faz sorteio lá de ingresso para o Carnaval. Então, é que o ingresso custa R$ 3,00. Para nós fazermos uma logística de um sorteio, o sujeito vindo do Porto Meira aqui, entendeu? Ele vai direto para o Carnaval e compra, que é mais barato. A gasolina 4. Mas então é o seguinte, eu tenho dezenas de ingressos para o Carnaval. Dá uma ação da Petrobras. Dá uma... Olha aí, ó. Depois ele diz que ele é... eu acho que ele vai rasgar a carteirinha do PT depois. 11h49. Então é o seguinte... Você que quer ir no Carnaval e que passa aqui nas imediações da Rádio Cultura, aí já dá uma facilitadinha, e quer pegar uns ingressos, você venha e pegue o ingresso aqui na Rádio Cultura, que nós temos o ingresso para o Carnaval, aceitei. Mas como é que vai fazer o sorteio, né? O sujeito lá do Três Lagoas, para vir aqui pegar um ingresso de R$ 3,00, ele fica ali já no Carnaval, é bem mais barato. Mas se você... 50 tem hoje, Júlio? Hoje 50. Então tem 50 ingressos aqui para você que queira participar do Carnaval e por qualquer razão passa aqui nas imediações da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, que fica aqui no Parque Presidente 1, em frente à nossa antiga e querida Itaipu FM, na Francisco Rosa e Silva 28, com a Nereu Ramos, que é mais conhecida, pertinho da Costa e Silva e tal. E quantos ingressos cada um pode pegar? Olha, se eu vou te contar uma... agora não. Tá, vamos dar uma limitadinha. 3 cada um. Não, senão o sujeito pega os 50 ali, já vende por um cada um, e aí já faz um bem bolado, né? Daí também, eu gostei do Júlio. O tino policial do Júlio nesse particular. O Enes, você quer colocar alguma novidade antes da nossa entrevista com os nossos convidados? Olha, Nelson, além de todas aquelas dificuldades que eu citei no começo do ano legislativo, né, há muitos outros entraves que nós temos pelo início do ano, aliás, no segundo mês de fevereiro. Uma pesquisa Datafolha apresenta Dilma apenas com 12% de aprovação do eleitorado brasileiro. 56% querem a sua renúncia e 65% apoiam o impeachment da presidente. O Eduardo Cunha... Desculpa, eles. É verdadeira essa pesquisa? É Datafolha, publicado no final de semana. Eu não lanço nenhuma dúvida na idoneidade do Instituto. Eu digo é verdade pelo seguinte, eu não vejo a população brasileira se manifestar nesse índice de 65%. Se você perguntar para o Eli, como é que você está vendo a presidente Dilma? Mal. Eu acredito que se eu perguntar para o Cleomar, mal. Se eu perguntar para o Dante, mal. Mas se você perguntar, você quer o impeachment, eu já não sei. Aqui, ó, já estou vendo negativa de cabeça de praticamente todos. É isso, por isso que eu digo, é verdade que 65% realmente querem o impeachment? 62%. 62%, o que não é pouco também. Também não é. Mas a permanência de apenas 12% é apontado pela pesquisa que aprova, né? E a Operação Lava Jato, ela vai continuar jogando peso pesado aí na política, ao temor de que Nestor Severo possa delatar desvios ocorridos naquela malfadada compra da refinaria de Pasadena. Ele sabe tudo. Poderá falar, ele está falando no conta-gota, né? A cada semana que chamam ele para fazer a delação, ele dá um dado. Pasadena talvez seja o próximo objetivo da Operação Lava Jato. 11 horas e 53 minutos, é o contraponto da cultura, o assunto da pauta de hoje. Nós estamos, inclusive, aguardando aqui
a presença que sempre generosamente vem conosco aqui, simpaticamente, o doutor Francisco Barleta Marquiorato. Por qualquer razão, ele ainda não chegou e não deve ser uma razão banal. O assunto é audiência de custódia. Eu vou até aqui me permitir, antes de cumprimentar os dois ilustres convidados, que diz o seguinte: incentivados em todo o país, é o que anota aqui a produção do programa, incentivados em todo o país desde fevereiro de 2015, as audiências de custódia foram regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça em dezembro. Uma resolução que entra em vigor hoje, dia 1º de fevereiro, detalha o procedimento de apresentação de presos em flagrante ou por mandado de prisão à autoridade judicial competente e possui 2 protocolos de atuação. Um sobre a aplicação de penas alternativas e outro sobre os procedimentos para apuração de denúncias de tortura. A resolução determina a obrigatoriedade da apresentação pessoal do preso em flagrante, como também daquele preso por mandado de prisão, a um juiz no prazo de 24 horas, inclusive em fim de semana ou feriado. O texto confirma a necessidade da presença do Ministério Público, do defensor durante a audiência, reafirmando a indispensabilidade do prévio contato entre o preso e o seu advogado, o defensor público. A resolução ainda trata do sistema de audiência de custódia, objetivando facilitar a coleta de dados e a produção de estatísticas sobre a porta de entrada do sistema carcerário, inclusive destacando as referências a denúncias de torturas e maus-tratos. O texto também sinaliza que o uso de tornozeleiras eletrônicas como medida alternativa à prisão é excepcional e deve acontecer apenas quando não for possível a concessão de liberdade provisória sem cautelar ou com cautelar menos gravosa. Ainda segundo a resolução, o uso de tornozeleira deve passar por uma reavaliação periódica, devendo o equipamento ser destinado apenas às pessoas acusadas por crimes com pena superior a 4 anos ou condenadas por outro crime com sentença transitada em julgado, além de pessoas em cumprimento de outras medidas protetivas de urgência. Eu quero cumprimentar aqui a Luciane Ferreira, que é conselheira do CNPCP. Bom dia, Luciane. Obrigado pela tua presença aqui na Rádio Cultura. Bom dia, Nelson, Enes, Eli, Tante, Cleomar e também a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre uma satisfação estar aqui para a gente discutir esses temas que são super relevantes hoje, principalmente para que a gente consiga entender primeiro o que é o Instituto da Audiência de Custódia. Eu quero cumprimentar também, com muita satisfação, Cleomar Farias, que é secretário municipal de segurança, também aqui conosco, mais uma vez atendendo o pedido da Rádio Cultura. Obrigado, Cleomar, pela sua presença. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos da mesa já nominados pela doutora Luciane e aos ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar aqui falando para a nossa comunidade de temas tão importantes como esse que veio à tona agora. Olha, eu gostaria que o ouvinte da Rádio Cultura no 3026-8020, 3026-8020, ou então no 9827-8200, que é o WhatsApp da Rádio Cultura, participe, ainda que você desconheça tecnicamente o assunto, ainda que por curiosidade você pode perguntar. E aqueles que fazem parte, que têm conhecimento sobre o assunto, que academicamente dominam um tema, que também, em querendo, participe conosco, porque eu acho que esse é de fundamental importância, a discussão sobre esse assunto. Eu inicio, porque aqui em Foz do Iguaçu tem uma repercussão que, como quem diz, gerando uma série de senões e contrapontos, que é uma declaração do Cleomar Farias, secretário de Segurança do município de Foz do Iguaçu. Disse o Cleomar: olha, eu estou um tanto, me permita eu abrir aqui um parênteses para não literalmente citar você, mas pelo menos tentar aqui aquilo que eu me lembro que eu vi das suas e ouvi das suas declarações. Olha, a polícia está, o resumo é esse, a polícia, as autoridades de segurança do município, seja civil, seja militar, seja em nível de município, seja federal ou seja estadual, ficam um tanto quanto decepcionados à medida que prendem o cidadão, e o cidadão chega na frente do juiz e diz: olha, eu apanhei, eu fui constrangido de forma ilegal a confessar o que eu não fiz e tal, e que imediatamente, iminentemente, sumariamente, o juiz já pega e faz a soltura do cidadão. É isso, Cleomar?
Doutor Nelson, na verdade, essa minha entrevista, o que eu quero deixar bem claro para a população de Foz do Iguaçu é que tanto a polícia quanto o Poder Judiciário, nós temos que agir segundo o que determina a lei. Esse é o primeiro ponto. E o debate que eu quero que as pessoas pensem e debatam será que as leis que estão vigentes hoje no país, será que o sistema que está vigente no país, tanto no sistema prisional, ele é um sistema que está indo de encontro aos anseios da população? Porque o que está acontecendo hoje? O policial, ele age segundo o que determina a norma, ele prende a pessoa em flagrante, apresenta a autoridade policial, esse flagrante é lavrado, e com as audiências de custódia, esse procedimento ele é rapidamente apreciado pelo juiz. O magistrado, ele tem a única função de aplicar o caso concreto à lei. Então, ele aplica a lei ao caso concreto. E o magistrado também age segundo a lei. E hoje nós temos essa resolução do CNJ que está pedindo que com mais celeridade essas prisões sejam analisadas e se esses indivíduos, se a lei determinar, sejam colocados em liberdade. Só que o que acontece, doutor Nelson? Toda vez que uma pessoa é vítima, doutora Luciane, de um crime, essa pessoa recorre a quem? A polícia. Então, toda vez que existe um aumento da criminalidade, uma explosão, como alguns órgãos noticiam, de arrombamentos, de furtos, de crimes patrimoniais, principalmente, crimes contra a vida, o primeiro órgão que é cobrado é a polícia. É a polícia que tem que dar uma resposta. E o que eu disse foi o seguinte: a polícia prende pessoas todos os dias e apresenta a justiça. E a justiça é aplicada segundo a norma vigente. Então, a nossa população tem que começar a cobrar dos nossos legisladores alterações na lei. Tem que cobrar dos nossos governantes que seja estruturado o sistema prisional. Porque, por exemplo, citando-se aí as tornozeleiras eletrônicas, quantas pessoas utilizando tornozeleiras eletrônicas foram presas em flagrante delito? Por quê? Porque mesmo com essa medida cautelar, ela estava sobre o governo, estava sobre a custódia do governo, mas mesmo com essa tornozeleira vieram a cometer novos crimes. E aí, doutor Nelson, o primeiro lugar onde se bate a porta é a polícia. Então, a minha crítica é quanto ao sistema legislativo. Nós precisamos melhorar as nossas leis criminais. O nosso Código Penal é de 1940. Ele precisa ser reformulado. Teve uma reformulação e ele está como uma colcha de retalhos. Ele está sendo emendado. Então, vamos fazer uma ampla reforma. Vamos descriminalizar algumas condutas que não são... O direito penal, quando eu fiz faculdade, me ensinaram que ele é o último que tem que agir. E em muitas questões sociais ele está sendo o primeiro. Vou dar um exemplo: perturbação do sossego. Perturbação do sossego deveria ser... a pessoa deveria ser penalizada com uma multa em pecúnia, não com um termo circunstanciado. Eu acredito que isso não é uma questão que o direito penal deveria agir. Deveria ser outro ramo do direito. Então, nós precisamos melhorar e muito o nosso sistema, a nossa legislação criminal, e, além disso, estruturar os nossos estabelecimentos prisionais. Porque aquela pessoa que realmente tem que ficar encarcerada, que fique. Aquela pessoa que... eu conheci a APAC, doutor, eu fiquei maravilhado com aquele sistema. A APAC é uma administração, uma instituição, administra uma instituição prisional. E isso recupera-se as pessoas. Agora, a minha crítica é, simplesmente hoje a legislação diz, apresenta a pessoa, a autoridade, ao magistrado, ouve-se o Ministério Público, naquela audiência de custódia verifica-se os requisitos da preventiva, não estão presentes, essa pessoa é colocada em liberdade, porque tecnicamente a pessoa só é reincidente depois que ela tem condenação. Então ela pode ter 5, 6 passagens pela polícia e ela, tecnicamente, ela não é reincidente, porque ela não foi condenada. E essa pessoa é colocada em liberdade. Se o senhor me permite interromper, é o seguinte: eu quero já citar aqui para o ouvinte, desculpe, a presença do doutor Luiz Francisco Barleta Marquiorato, que é promotor de justiça aqui na nossa comarca, e mais uma vez, com muita simpatia, e para nossa honra, ele atende o chamado do jornalismo da Rádio Cultura. Obrigado, doutor Marquiorato, bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado a todos. Doutor, já chamo o senhor para entrar também. Algum contraponto, doutora Luciana, em cima disso que está dizendo o secretário? Nelson, a discussão com relação às audiências de custódia, ela não está sendo só local. Nós estamos discutindo essa audiência no Brasil todo. Essa audiência, nós chamamos também audiência de apresentação. O Brasil, ele estava atrasado demais. Nós demorávamos até 8 meses para que o preso tivesse o contato inicial com o judiciário.
E isso era algo que já não havia mais condição. Nós precisávamos criar um instrumento que pudesse fazer com que essa pessoa, assim que houvesse o flagrante, ou mesmo o cumprimento do mandato, ela fosse ouvida, então, para que houvesse esse contato inicial. Isso foi feito, então, nós trabalhamos desde 98, junto ao Legislativo, para que essa audiência de custódia fosse aprovada. Foram mais de 10 anos discutindo, depois mais 10 anos para que ela fosse colocada na pauta. E em 2015, porque o doutor Ricardo Lewandowski, que assumiu o CNJ, ele chamou para ele a responsabilidade, porque essa também estava engavetada. Então, tem todo um trabalho hermenêutico e jurídico atrás. Se ela é boa, nós só vamos ver daqui a algum tempo. Existe ainda uma precariedade na estrutura e na logística. Eu concordo, em parte, com o Cleomar, que ainda não tem condição de fazer a apresentação da forma que está sendo feita. Mas eu acredito que nem o Judiciário e nem a Promotoria de Justiça, ele está libertando pessoas que tenham condições de permanecer preso. Então, assim, não existe isso, porque eu não consigo tirar a credibilidade desses dois instrumentos de justiça tão importante ao nosso sistema legal. Uma outra coisa também é que a gente observa é que haverá um fortalecimento de políticas que não existia. Hoje o país tem uma cultura de encarceramento. O bom é que o preso saia dali imediatamente e seja colocado numa unidade prisional. E não é assim. Nós temos 700 mil presos. Nós gastamos R$1 bilhão por mês com preso. Nós precisamos achar alternativas, não afrouxamento de lei. Nós precisamos achar, dentro da lei, uma medida que possa colocar essas pessoas que não necessitam de encarceramento em outras alternativas. Então, na alternativa penal e no monitoramento eletrônico. Eu gostaria só de fazer uma ressalva quanto ao monitoramento eletrônico. Nos Estados Unidos, desde 1964, quando foi implantado, ainda existem problemas. Nós estamos há 3 anos, nós ainda não temos estrutura nenhuma organizada. É óbvio que vai vir a ruptura daquele lacre na tornozeleira ou na bracelete, como eles quiserem pôr. Mas isso tudo é cultura. Nós vamos fazendo a cultura do desencarceramento, nós vamos fazendo com que aquele preso que tem que estar preso permaneça preso, e aquele que não tem necessidade de encarcerar, nós colocamos ele dentro de uma medida melhor, como o patronato, as centrais de medidas alternativas, ou mesmo através do monitoramento eletrônico. Agora são 12h06, então eu quero inserir aqui na conversa o doutor Luiz Francisco Barleta Marchiorato. Doutor Marchiorato, eu sei que é chato quando o repórter fala de algumas experiências próprias, mas eu atuei muito no Tribunal do Júri. E o senhor também tem essas experiências nisso. Primeiro depoimento na polícia. A polícia prende o homicida, né? Cometeu lá um crime de homicídio, não, porque me provocou, porque isso, por aquilo, ele dá a versão dele. Segunda versão, aí ele já vai mais aparelhado. Gente, por favor, me perdoe os advogados. A polícia bateu em mim. O que o Cleomar colocou aqui no início, aquele que é preso, aquele que é o chamado malandro, figura carimbada, ele não vai usar sempre dessa estratégia, seja apresentado 24 horas depois, ou seja apresentado meses após? Bom, primeiro, nós estamos aqui, eu quero agradecendo esse convite, inclusive junto com a Luciane Ferreira, da conselheira do Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária, que entende muito desse assunto, o Cleomar Faria, secretário municipal de segurança, que também está todo dia, e eu venho por uma experiência geral, até seria, talvez o doutor Tiago, que é o promotor especialista nessa área, poderia contribuir melhor. Agora, eu particularmente ouvi o Cleomar comentar aqui sobre mudança de legislação, né? E nós estamos no Código de Processo Penal de 1941, né? E a audiência eu chamo de apresentação, né? Ela é um arremedo, um acerto para continuar as coisas assim dentro da estrutura processual antiga, sem fazer uma mudança no processo, né? E creio eu que isso que você está comentando, e agora entra o assunto específico, né? É por causa da esse procedimento bifásico,
né? Então, a questão foi levantada até no dia que nós tivemos a honra de realizar a primeira audiência no fórum, não sei se estava presente, e aí eu até comentei no meu discurso, não sei se está lembrado, que nós precisávamos enfrentar a mudança do novo Código de Processo Penal, ou seja, acabar com o inquérito policial. Né? Só que nós vamos ter que mexer com interesses poderosos, aí, principalmente por fase das autoridades policiais. Imagina tirar o inquérito policial, o padrão que hoje ele se encontra da Polícia Federal, da Polícia Civil, né? A Polícia Militar agora não manipula, eles trazem só o preso lá, etc. E esse inquérito tem uma tradição aí de 70 anos. Né? São 70 anos vindo dessa maneira. Mas encerra-se um problema. Por exemplo, eu particularmente advogo e defendo, isso já tem até projeto no Congresso Nacional, né, de nós alterarmos o Código de Processo Penal e criarmos os juízos de instrução. Né? Então, se o juiz e o promotor, nessa audiência, já vai saber sobre a questão das condições prisionais, se ele solta ou prende, né, mantém preso, por que não instruir, julgar e resolver tudo ali? E aí o período de encarceramento reduz. O que demora no nosso ver, nosso processo, é que as decisões são proteladas, né? Proteladas porque o próprio processo assim o permite. Né? Então, quanto mais oral for o processo, quanto mais abreviado for o processo, quanto mais nós dermos, por exemplo, autonomia para o magistrado, para o promotor, para o advogado decidirem lá na delegacia, né, nessa audiência, que deveria ser não só de apresentação, mas deveria ser de instrução e julgamento, né, melhor seria. Então, talvez até fiquei assustado agora quando a doutora Luciana falou 1 bilhão, mas 1 bilhão no ano, né? Não, nós gastamos 1 bilhão por mês, para sustentar 700 mil empregos. 200 bilhões por ano. Então, se algum economista estivesse aqui, eu ia pensar, nossa, estamos jogando dinheiro fora. Né? A economia com as audiências de custódia é por mês em torno de 14 bilhões. Muito dinheiro. Pois é, esses valores nos levam a refletir a importância sobre esse problema como um todo, né? Não mais assim, está preso, está solto, é o João, o Pedro, o Manuel, mas a questão do contribuinte. Até uma coisa que ultimamente eu tenho pensado muito, né? Nós todos somos muito taxados no Brasil, né? E aí nós temos muita polícia, muitos, digamos assim, estabelecimentos penitenciários, um número enorme de juízes, promotores, enfim, todo esse sistema judicial é caro. Né? Então, o que fazer, né, talvez tivesse que chamar um economista, né, para atuar nesse sistema e economizar um pouco mais. Né? Ver assim, sob o ponto de vista utilitário. Uma delas era a mudança rápida do processo e essa audiência não ser mais só uma audiência de apresentação, mas uma audiência de instrução e julgamento. Agora me diz uma coisa, Cleomar, a gente... Acabaria, inclusive, esse problema da primeira palavra lá na delegacia, às vezes acompanhado do advogado, o réu confessa o crime. Depois alega lá uma legítima defesa, depois em juízo já diz assim, não, não fui eu que matei, né? Faz a negativa da autoria. Aí, claro, ele não faz nada menos do que utilizar dessa duplicidade do processo que ele favorece. Né? Olha, Cleomar, e aí depois eu quero que os outros dois comentem sobre isso. Eu ouvi de você, e ouvi também de delegado de polícia, quer dizer, pessoas que estão no dia a dia, um certo temor do que, como quem diz, o feitiço vira contra o feiticeiro. Quer dizer, você pega e leva o delinquente e acaba prendendo o policial, acaba sendo preso policial por uma questão de tortura. Isso existe mesmo, Cleomar? O que está acontecendo é que nessas apresentações, essas audiências, as autoridades, os magistrados, em alguns casos, estão determinando a autoridade policial que instaure o devido inquérito policial para apurar a lesão corporal, até mesmo uma possível tortura, e isso também é pedido para que se analise em âmbito administrativo pelas instituições. O que eu quero dizer aqui, sem criar polêmica, é que nem a doutora Luciana colocou, o custo do sistema prisional. Né? Mais uma vez, eu vou reforçar aqui, a crítica é quanto à legislação, não quanto à atuação do juiz, não quanto à atuação do Ministério Público.
Mas quanto custa para a polícia prender 5, 6 vezes aquele mesmo indivíduo? Temos um custo também. Nós temos viatura 24 horas, nós temos que contratar mais policiais, nós temos que investir em sistemas de segurança, né, para dar resposta para a sociedade. Que, mais uma vez, eu vou ressaltar aqui, o primeiro órgão que é questionado quando aumenta a criminalidade, doutor Marquiorato, é a polícia. E a polícia, dentro de uma engrenagem, onde está lá inserido polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, Justiça, ela é uma engrenagem desse sistema. E isso, eu estou dizendo agora como profissional da área, os profissionais estão sentindo esse peso, sabe, doutor Marquiorato? Eles estão, assim, se desestimulando, às vezes, eles estão, assim, será que vale a pena, às vezes, eu fazer um pouco a mais para prender uma pessoa que talvez, por conta da lei, não por conta da vontade do juiz, mas por conta da legislação, vai ser apresentado ao juiz e vai ser colocado em liberdade? Os profissionais, alguns profissionais, lógico que eles não vão declarar isso, né, mas eles falam entre nós, será que vale a pena continuar fazendo esse esforço? Está ocorrendo um desestímulo por parte da polícia, não por conta da atuação do juiz ou por conta do Ministério Público, mas por conta da legislação. E a população também tem que entender isso. O profissional de segurança pública, ele faz um concurso. Quando ele vai prestar o concurso dele, faz uma prova, ele apresenta uma série de documentos. Eu até brinco que tem que apresentar até o batistério do padre lá para ver se ele é boa gente, senão não entra na polícia. E aí, às vezes, ele vai lá fazer uma prisão, o indivíduo cai do telhado, se machuca, ele, por falta de tecnicidade lá na hora de redigir um documento, esse indivíduo pode vir a chegar na frente do juiz e dizer, olha, eu apanhei, está aqui a minha lesão. E se o policial não foi inteligente o bastante para relatar tudo aquilo, por mais que ele não seja condenado, doutor Marquiorato, mas ele vai responder, ele vai gastar com advogado, então ele começa a pensar assim, será que vale a pena todo esse meu esforço? Eu estou relatando que os meus colegas... Fica aquela história, prendi o cara está solto e eu estou respondendo o crime perante a autoridade. Mais ou menos isso, mas a crítica não é ao magistrado na audiência de custódia. Eu acho que a gente tem que caminhar para evoluir, para melhorar as condições humanas. Só que o Brasil, ele faz o seguinte, ele modifica no papel, mas não dá estrutura. É feito leis maravilhosas. O nosso ECA é maravilhoso. Você consegue cumprir o que está no ECA? Eu sempre tive esse questionamento. A Constituição, fugindo um pouquinho, ela diz que o salário mínimo tem que prover uma série de coisas. Está na Constituição. Prover? Então, eu penso assim, faz uma legislação bonita e não dá estrutura. O doutor Luciano sabe disso. Nós temos estabelecimentos prisionais onde as presas não têm absorvente. Ela deu aula na minha pós-graduação em segurança pública lá no Unifós. Ela mesma relatou que tinha presas que tinham que usar pão seco como absorvente. Então, um Estado que não consegue prover o mínimo, eu não estou dizendo Paraná, estou dizendo Brasil. Se aqui no Paraná está assim, imagine nos outros estados da federação. Não consegue prover o mínimo da necessidade básica do preso. Aí a gente vai fazer uma legislação mais linda ainda. Então, é esse debate que eu quero que a sociedade entenda. Vamos cobrar os legisladores, vamos melhorar, vamos mudar a lei, nós vamos dar condição. Vamos amparar o policial. Vamos, né? Doutora Luciana, essa questão, essa preocupação dos agentes policiais, da Guarda Municipal, em relação, como que diz? Quer dizer, é quase que um rito sumaríssimo, né? 24 horas, vai lá, não, só fiz isso aqui, só contei, só estou preso porque eu confessei, porque apanhei e isso desestimularia o agente policial, o agente de segurança. Como é que a senhora se posiciona nisso? Olha, nós iniciamos as audiências de custódia como um projeto piloto lá em São Paulo. E São Paulo criou toda uma estrutura para fazer essa audiência. Ele colocou dentro do fórum uma sala do IML, lá tem um assistente social, um psicólogo e também as pessoas são ouvidas. Então, não há só na audiência ser ouvida pelo magistrado. Lá existe toda uma estrutura. No mês, em São Paulo, houve, constatado através do IML, 277 denúncias de tortura e maus-tratos. Então, se a gente está fazendo um problema maior, mas, por outro lado, nós estamos constatando que há muita violência ainda. Então, nós precisamos trabalhar esses dois aspectos. Primeiro, nós precisamos das condições dos policiais. Eu tenho certeza disso, com estrutura, com logística. Mas, por outro lado, nós precisamos criar leis para coibir. Porque nós estamos signatários a um acordo internacional, que é o Pacto de São José,
E lá diz que nós precisamos criar alternativas para diminuir a violência, a tortura e principalmente o encarceramento. Então, a audiência de custódia tem essa função. É óbvio que, inicialmente, nós vamos ter muitos problemas. E um deles é isso que o Cleomar está me dizendo agora, a desmotivação por parte dos policiais. Mas você pode ter certeza também que, quando ele é preso em flagrante e levado na audiência, ele lá, se tiver qualquer coisa contra ele, a doutora Juliana, a doutora Marchiorato e os responsáveis aqui pelo projeto de audiência e custódia, com certeza não liberarão. Para você ter uma ideia, das audiências que foram feitas até agora, nós temos 11% de liberados. Com pessoas que saíram porque tiveram condições de sair. O restante está preso. Entende? Então, assim, hoje uma celeuma, nós precisamos solucioná-la. Ver aonde está tendo problema, conversar com quem está errado, para que nós todos, que queremos um sistema mais estruturado, e principalmente, aqui nós não estamos defendendo bandido, viu, doutor? A gente tem o povo sempre pensa assim que a gente defende bandido, ao contrário. A gente está aqui para o fortalecimento da lei. Nós estamos aqui para fazer com que os direitos que estão, então, elencados no Tratado do Pacto de São José, da Costa Rica, eles sejam levados à tona num país que desde 1990 assinou e só colocou em 2016 funcionar. Entende? Então, foram 26 anos peleando numa lei para que ela se tornasse realidade. Nós não podemos, nós realmente precisamos avançar. Nós teremos problemas, teremos pessoas retirando a sua tornozeleira da perna, teremos ainda gente que se passa por torturado e que será analisado pelo ML, porque juiz não é bobo, promotor não é bobo, e com certeza quem vai estar lá na hora não vai deixar essas pessoas. Chega lá e alega que foi torturado, sem um laudo do médico legista, dizer que houve realmente a lesão. Então, assim, eu tenho muita confiança que essa lei é uma lei que vai pegar. Seu Enes, realmente vai pegar, porque é uma lei que dá segurança jurídica, principalmente segurança jurídica para o magistrado poder aplicar lei de alternativa penal, que é um desejo desde 1990 nesse país. Nós temos que ter as medidas alternativas, temos que apoiar leis como do patronato, a criação de centrais de penas alternativas no Estado todo, e isso, quando acontecer efetivamente, isso vai demorar uns 20 anos ainda, mas quando tudo isso acontecer, esse caso de descrédito ou mesmo de desconfiança por parte dos policiais vai acabar, porque ele vai ver que não é essa insegurança que ele está alegando agora. Entende? Luciana, olha, o assunto é para a gente perder o ônibus. Entendeu? Só que nós temos a hora. Enes Mendes da Roça, eu não conversa, Enes. Vamos lá. Cleomar, a visão que eu tenho desse assunto, eu sempre me baseio nas pessoas que convivem com o problema. No meu bairro, um senhor, um pequeno comerciante, um mini comerciante, que está ali há 30, 40 anos, sabe? Eu passei uns dias atrás lá e ele falou assim, está vendo ali, ó? Tem 2, 3, 4. 2 foram presos a semana passada, durante 10 anos são presos sempre. E sempre estão ali, achacando, roubando, fumando droga, essa coisa toda. Falei, mas como é que você consegue marcar a fisionomia deles? É fácil, eu conheço desde criança. É muito fácil eles, é muito fácil a gente ver essas coisas. Então, Cleomar, eu vim com um depoimento de um tenente da Polícia Militar de Goiânia, em Goiás. Ele diz o seguinte, eu estou a fim de ir embora, não consigo mais prender, levar, e outro dia o cara passa a dar uma risadinha de canto de orelha para mim ainda. Quer dizer, espera lá, o que é que está acontecendo, né? Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada nisso aí, meu Deus do céu. O que é isso? E nós estamos falando, Cleomar, de jovens de 17 anos, 18 anos, 20 anos, máximo 22, 23 anos, sabe? Que tem que ser recuperado, precisa ser recuperado. Ou então, de uma vez por todas, vai para a penalidade. Mas o certo seria recuperar. E essas medidas, doutor Luciano, que a senhora citou agora, se entrar em práticas, eu creio que vai acontecer duas coisas. Primeiro, dar suporte ao policial, que ele não vai se sentir mais bobo, né? Fazendo papel aí de brinquedo. Segundo, que vai agilizar o processo e vai ter menos gente presa, sabe? Rapidinho, um outro detalhe, né, que eu sempre vejo comentar, é o seguinte, essa tornozeleira que nós estamos praticamente estreando agora,
e que lá fora os países já usam isso há mais de 40 anos, né? Eu acho que isso aqui é um instrumento de controle extraordinário, sabe? Ainda nós não detemos toda a técnica, todo o controle, toda a segurança do sistema. O dia que tivermos isso, no bojo de todas essas medidas que a senhora citou, eu creio que nós vamos ter menos problema, os promotores vão ter menos problema, juízes vão ter muito mais facilidade de segurança jurídica, exatamente, de acertar as coisas. Doutor Marco Orato, 12 horas e 23 minutos, e depois, Dante, está calor ou não? Está, né? A temperatura é 26,2 em Foz do Iguaçu, estou me referindo ao calor interno aqui no estúdio. Doutor Marco Orato, lá na escola que o senhor leciona e todas as demais faculdades de Direito, vem sempre se discutindo pena e começa lá na discussão que tinha entre Lombroso e Beccaria e tal, e todas as obras havidas há muitos anos. Eu não tenho base científica para dizer o seguinte, mas eu tenho comigo que nós, seres humanos, não sabemos o que nós queremos com a pena. Não sabemos. Não sabemos. Tem modelos aqui, tem modelos acolá, porque nós fazemos, me parece, uma análise utópica de querer fazer recuperação e penalização ao mesmo tempo. E essas coisas me parece que não se misturam. Você não trata a pão de ló bandido. Não tem como. Não existe. Né? O Estado, ele se adona e se arvora de descobrir todo dia uma medida mais eficiente que a anterior. Todo dia uma medida mais eficiente que a anterior. O fato é, a creche não funciona, a escola está lá em 70 lugares, falando do Brasil. Olha o corte da educação. Aí, quando chega aos 18 anos de idade, o Estado diz, agora ele é meu. Agora ele é meu. Agora eu vou ressociabilizá-lo, agora eu vou colocar esse cidadão a se candidatar a genro da mãe mais ciumenta do Brasil. E ele vai passar no teste desse controle de qualidade, porque ele é um sujeito maravilhoso. Eu, Estado, agora vou dar a solução para o problema. Primeiro, vou interná-lo, não sei do que, vou fazer não sei o que. Doutor Marco Orato, quando é que nós vamos, na opinião, na vivência do senhor, quando é que nós vamos ser mais eficientes? Aí nós vamos discutir, o ano passado, só para abrir mais um parênteses, o ano passado, vamos discutir a menoridade penal. Apareceu um especialista por centímetro quadrado no Brasil, não por quilômetro quadrado. Por centímetro quadrado apareceu um especialista, uns contra, outros a favor, não sei o que, onde é que se vê, vamos botar nossas crianças lá no meio, vamos não sei o que, não sei o que. Continuam menores de 12 anos de idade, né? 13, 14 anos de idade, calibre alto, grosso, né? Manoteando isso, tirando vida de pessoas, e de lá para cá acabou também, não fez nada, daqui a pouco temos uma rodada de conversa novamente. É possível nós ser menos utópicos, mais práticos nessas questões? O senhor acredita nisso? Como é que o senhor vê isso? Você me faz lembrar um escritor, um grande sociólogo brasileiro da década de 40 e 50, Oliveira Viana. Ele escreveu Instituições Políticas Brasileiras. Ele dizia que o Brasil tinha um Brasil legal e um Brasil real, né? Então, quando eu ouvi o Cleomar, eu ouvi o Brasil real, né? E, Luciane, nunca eu estou no Brasil do jurídico, mas é mais jurídico. Então, são duas facetas de uma mesma moeda. Eu, como promotor, eu tenho que lidar com essas duas realidades. Eu vejo o trabalho da polícia, e a polícia está trabalhando no calor ali dos fatos, né? Como o senhor narrou bem, né, senhores, a questão lá do bairro, o indivíduo está convivendo com aquilo. Então, aí entra até a questão política, né? A política não se preocupa com a questão, por exemplo, efetiva da segurança jurídica. Eu gosto muito de definir segurança como igual à educação. Segurança, país desenvolvido, educação. Né? Mas nós não estamos nesse estágio ainda. Né? Nós precisamos ainda trabalhar com repressão ainda. Né? Quando comentou a questão de sistemas de definição de pena, né? O Código Penal estabelece lá que a pena é retributiva e preventiva. Retributiva porque você cometeu um ilícito penal e há uma contrarresposta penal, isso desde as escolas clássicas do século XIX, né? Deu uma resposta. A sociedade, alguém levou uma bofetada, vai ter uma bofetada do Estado. E preventiva no sentido de que você, atuando na repressão penal ou na
ressocialização, que entra aí o que você comentou, a possibilidade daquele cidadão retornar à sociedade, digamos, melhor, um pouco melhor do que se encontrava na seara do crime. Eu, particularmente, eu acredito na pessoa humana. Eu acho que a pessoa tem condição de melhorar e existem duas forças que são transformativas no homem, é o amor e a dor. Né? 98% das pessoas se transformam pela dor, 2% gostosamente pelo amor. Né? Então, infelizmente, nós temos que entender que esses processos dolorosos não precisam ser violentos. Né? A polícia hoje, apesar da estatística ainda ser alta, até ele perguntava, Luciano, 200 casos em quantos... Devia ser um número muito superior. Em São Paulo tem 12 juízes participando hoje, fazendo audiência de custódia 3 vezes por semana. Pois é, mas 200 casos de tortura que você comentou, seria em que patamar estatístico? Na verdade, 100 mil? Não, em um mês eles atenderam 800 audiências de custódia. E aí tivemos 277 20%. Tá, Lembrando que São Paulo tem mais de 100 mil policiais só militares. Sim, então e sem contar o universo fantástico, o maior tribunal de justiça com processos da América. Muito organizado. Eu acho que até da América do Norte não tem o maior tribunal de justiça. Eu sou conselheira responsável por São Paulo e tenho acompanhado a audiência de custódia. Com todos os avanços, a gente é convidado a participar. Então, assim, a gente está vendo o comprometimento daquele tribunal. Eu fiz a menção porque nós não podemos apreciar separadamente dentro da... nós temos que ver o cidadão que está lá na rua e ouvi-lo também. Às vezes o nosso sistema judiciário, o Ministério Público, a polícia, a administração do Ministério da Justiça, Secretaria de Justiça, não ouvem o cidadão. Aquele cidadão que está lá permanentemente no bairro, continua a delinquir, ele precisa ser tratado, talvez, ali pela assistência social, junto até casos de atuar em verificar por que ele está sendo colocado em liberdade. Será que o magistrado, porque aí nós encontramos situações de magistrados e promotores que devogam uma teoria, digamos, liberacionista, né, de direitos humanos, né, porque gostar dos direitos humanos não precisa ser liberacionista, né? Direito humano é o seguinte, eu gosto de direitos humanos, solta todo mundo. Daí o policial fica tiririca da cara, né, porque imagina que o promotor e o juiz, os caras são irresponsáveis na caneta deles. Eu, particularmente, sou muito mais conservador nisso, mas eu, às vezes, encontro situações dessas em que o magistrado libera, a gente tem que recorrer, tomar decisões nesse sentido. Mas é irresponsável. Eu acho que você fazer filosofia na faculdade é uma coisa, você fazer filosofia na audiência, né, que você tem que decidir sobre a segurança da sociedade é outra. Tanto que o Luciano já viu que nós aqui, ela acompanhou, o índice é muito baixo de liberação. Né? É claro que haverão, sabe, Clamar, situações assim mentirosas, né? Que vão chatear bastante, como todo mundo fica chateado quando é injustamente denunciado. Né? Mas acredito eu que as coisas vão se aperfeiçoando. Né? A polícia também, com a apresentação dos laudos, né, lesões corporais, que eu estou vendo, o primeiro veio já com laudo, o primeiro auto já veio com laudo negativo, e o próprio preso questionado pelo juiz se ele sofreu alguma lesão. Não sofri nenhuma lesão, não me trataram. Quer dizer, até a cultura do indivíduo que vai preso, pela forma que os policiais atuam, né, eu acredito que isso vai ser sempre irrisório, pequeno. Né? Creio eu que haverão imputações falsas, creio eu que haverão casos em que, como você comentou, acidentais, creio eu que haverão situações de confronto, né? O cara atirou e foi baleado. Eu, particularmente, acho isso normal, quando houve um confronto, desde que devidamente definido, você não ficar, claro, pode até abrir um IPM lá, o policial sabe que às vezes vai ser investigado por aquilo, mas todo mundo sabe que aquele IPM não vai dar nada, porque ele agiu dentro do curso. Agora, existem situações que nós não podemos tolerar, o policial não pode tolerar, né? Quando eu vejo, por exemplo, situações que eu como serviu o Exército, uma coisa que a farda nos ensina é ter honra.
né? E não há nenhum tipo de honra em situações que são filmadas por câmeras de segurança, em que colocam a mão, botam a arma no cidadão morto, forjam situações assim, ou matam o cara quando está deitado. O policial tem que ter altivez, né? Tem que ter, ele sabe que está arriscando a vida dele. Ou ele gosta e sabe que corre riscos e tem que ter esse conceito de honra, ou ele é um bandido pior do que o bandido que ele está matando. Então, covardia eu não aceito. Eu acho que tem que ser punido, e a lei de tortura está aí, com gravidade. Agora, não é aceitável, ele puxou a orelha lá, uma coisa pequena, um negócio que aconteceu no entreveiro lá, aí não, tortura. Claro, nós temos que ter bom senso nisso. Aí que entra o bom senso do promotor, o bom senso do juiz, se não tiver, o tribunal vai corrigir isso. Né? Quando o juiz e o promotor não tem bom senso ali na avaliação, o tribunal vai corrigir, manda restituir os direitos. Né? Eu já vi vários policiais que receberam liminares do tribunal, unânimes, né? Que saem contentes da vida. Né? Poxa, eu sofri tanto. Eu vi que o Tribunal de Justiça lá em Curitiba deu uma liminar, assim, que aí ele sai até com a liminar, cola na testa, ele feliz da vida, né? Porque ele foi inocentado. Né? A falsa acusação é terrível. Mas, para concluir, eu sei que o prazo aqui do tempo de vocês é curto, eu acredito que a gente tem que ver sempre o problema, uma visão global, né? Lembrar do contribuinte que está pagando todo mundo, os nossos salários, né? Porque nós somos funcionários públicos aqui. Será que o contribuinte não está gastando muito? Será que não era melhor diminuir o número de juízes, policiais, funcionários públicos e ter soluções mais domésticas? E existem, dentro da ciência criminológica, da política criminal, também, soluções mais ligadas aos bairros, né? A descriminalização de tipos penais que possam ser resolvidos por justiças, digamos, informais dos bairros, a administratização do direito penal, como você mencionou, né? Eu, por exemplo, colocaria os crimes de trânsito. Eu acho absurdo, o maior número de denúncias que eu estou fazendo atualmente é embriaguez violenta. Tinha que aplicar uma multa, aplicar uma suspensão temporária, agora abrir processo criminal. Às vezes um cidadão decente, ele tomou lá uma cerveja lá e a polícia naquele dia pegou ele. Porque, né, tem dois caras que saem de casa... Eles não quer substituir a pena de prestação de serviço à comunidade por pecuniária. Neste caso de... Mas geralmente dá suspensão do processo, dá suspensão às pessoas. Mas seria constrangedor. Duas pessoas saem do mesmo baile, só que um toma a rua da direita e o da esquerda. E da esquerda cai. E o outro não. Então, o direito penal não está tendo um azar. A polícia até fala, se levou azar. Né? Então, o cara chega lá na promotoria, do fórum, se levou azar. Né? Vamos falar o que para ele? Ele é um criminoso sem sorte. Sim, aí foi o nosso código resolveu punir tanta e deixa passar absurdos aí no nosso sistema penal. Né? Mas o que eu queria concluir é realmente isso, e acho que se a gente observar com a visão que a polícia pensa, a administração federal, estadual, do sistema de justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, e principalmente o povo, que é o destinatário de tudo isso, e também todos nós que somos os contribuintes, que pagamos a conta, eu acredito que a gente vai ajustando e vai transformando uma coisa melhor. 12 horas e 36 minutos, a temperatura é de 25,6. Dante, você falou que vai chover, vai continuar com chuva? Vai, hoje tempo nublado, escuro e pancadas de chuva, mas a previsão é de chuva para a semana inteira. Para a semana toda? Pelo menos até sexta-feira. Caramba. 12 e 36 eu repito. Cleomar, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. A discussão é salutar, é importantíssima, as pessoas não sabem exatamente o que é isso. Não, mas agora o juiz vai prender, vai soltar, fica um negócio... e a gente discutindo esclarece o ouvinte. Eu só queria pegar um gancho, eu sei que o tempo está acabando, no que o Enes falou. Eu assisti o Bom Dia Brasil algum tempo atrás, inclusive tem o vídeo que eu vou mostrar para o Dr. Marchiorato depois, para o Dr. Luciane. O indivíduo foi preso em Brasília por arrombamento, crime patrimonial. Quando chegou na delegacia, constatou-se 37 passagens policiais. 37 vezes esse indivíduo foi preso pela polícia, foi apresentado à autoridade policial e foi colocado em liberdade por força da lei, não por força da vontade do juiz, mas por força da lei. Aí eu pego o gancho do Dr. Enes. Aí o policial para na padaria para tomar um cafezinho, que ele também é filho de Deus, e o comerciante diz assim:
Está solto de novo? Aí a pergunta não vai para ninguém, não vai para o deputado federal que faz a legislação penal, vai para o policial e o policial fica com aquela cara assim, pois é, foi preso de novo. E chama pelo apelido. Então, mas, o Cleomar, para encerrar, deixa eu fazer, não existe um certo ranço de que sem violência eu não resolvo a situação também? Eu, policial, eu tenho que utilizar, eu tenho que dar um peteleco na orelha do cara. Doutor Nelson, vou dizer um negócio para o senhor. Até o ingresso às carreiras policiais hoje está pedindo um nível de escolaridade maior. E quando você aumenta o nível cultural daquela pessoa que vai ingressar, você melhora e muito a qualidade do serviço prestado. Antigamente a pessoa era praticamente pegada a laço. O pessoal, não, vai ser polícia, vai virar policial. Hoje já não. Hoje várias carreiras, principalmente a nível federal, policial rodoviário, policial federal, tem que ter curso superior completo. Só para o senhor ter uma ideia, hoje dentro da Guarda Municipal, mais de 94% do meu público tem curso superior completo. E a Polícia Militar também caminha passos largos para que o ingresso na carreira de soldado, inclusive, seja com curso superior. Você melhora a remuneração e melhora o atendimento à população. Então, essa truculência herdada do período militar, ela está mudando, que é o que nós precisamos, um policial preparado que também possa saber tratar o público. Então, isso está melhorando e muito. E eu digo, claro, existem excessos, sempre vão existir excessos. O calor da situação ali, às vezes o policial se excede, mas a grande maioria são profissionais comprometidos. E a população tem que começar a abraçar os policiais. Eu vejo muita crítica, às vezes, por algumas ações que o policial faz, às vezes até uma multa de trânsito que ele está aplicando, a pessoa tira uma foto, coloca no Facebook, aparece 200 juízes, entre aspas, questionando e criticando. Então, assim, a nossa polícia tem que ser mais creditada, a população tem que começar a abraçar os policiais, entender que eles estão ali para ajudar. Existem maus exemplos? Existem no Ministério Público, existe na magistratura, na advocacia, vai existir. O que nós temos é que tratar essas pessoas e expurgá-las desse meio e ficar com os bons. Mas eu fico feliz, doutor Marquiorato, que o Ministério Público tem essa visão de entender que algumas situações têm que ser apuradas e que outras situações a gente vai ter que analisar, mas vai chegar à verdade real, que é o que nós buscamos. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença aqui. Venha mais vezes. Eu que agradeço, Nelson. Sempre um prazer conversar com os ouvintes. E parabéns para as meninas do futebol, que a senhora tinha me falado. Pois eu sou uma torcedora pelo esporte do nosso município. Fui atleta no passado e tenho uma paixão por isso. Então, assim, eu acho que nós temos que valorizar quem é da casa. Imagina, nós somos hoje um time que é o primeiro colocado no nível nacional e que não temos cobertura nenhuma, nem de televisão, nem de rádio, nem de ninguém. Então fica aqui o nosso pedido, vamos voltar a transmitir os nossos jogos. Está ouvindo a rádio Cultura. Eu ouço todos os dias. Só tenho ouvido os resultados. Resultados a gente ouve. Me ajuda a ir lá para a Bahia fazer a transmissão. Eu sei, é difícil. Me ajuda a ir lá. Eu gosto de avião. Salvador é lindo. Mas com relação a esse tema, e isso aqui foi uma parte muito, muito bom, porque falar de esporte é sempre muito agradável, nós queremos dizer que, como o Ministério da Justiça, que aqui represento nessa mesa, é que toda essa lei ela não vai ser imediatamente colocada em prática na sua totalidade. Por exemplo, no nosso fórum, nós precisamos ter as estruturas adequadas. A doutora Juliana Zanin está tentando fazer parte dela, está trazendo o IML para perto, está trazendo agora um assistente social, toda a equipe que está na lei e que tem que compor essa audiência. Então, eu acredito que muito perto, daqui a alguns dias, alguns meses, nós não vamos mais deixar o policial nessa saia justa que ele está se sentindo, porque não é essa a função. Nós todos temos que trabalhar para que melhore o sistema judicial. Não é só a polícia, não é só o advogado, não é só o promotor ou o Ministério Público, ou o judiciário. É um contexto total. E eu digo que nós, como Conselho Nacional, nós estamos sempre à disposição, e principalmente para discussões como essa, tirar da população essa dúvida se é bom ou ruim. Tudo que vem para melhorar o sistema, ele tem que ser analisado como bom, mesmo que agora não esteja bom. Entende? Obrigado. 12h42. Muito obrigado, senhor. Doutor Marquiorato, eu sonho com esse procedimento de instrução que o senhor se referiu aqui. Único, né? Vamos rápido. O que foi, parceiro? Tem prova, não sei o quê, e tal, não tem que ficar recurso, da audiência de que não veio, de que não encontrou, da rogatória, da precatória, do PQP. Desculpa o tempo. Doutor Marquiorato, muito obrigado. Muito obrigado, e acho que foi bem falado aqui para a Luciana e Cleomar.
Eu até estava pensando aqui uma palavra conclusiva, e aí você comentou bem essa questão. Vamos pensar nessa modificação da legislação, mas ao mesmo tempo pensar em coisas práticas, né? Pelo menos quando eu vi a audiência de custódia, a primeira coisa que veio para mim é trabalhar mais, né? Eu estou quase final da carreira, mas por que inventaram essa audiência? E aí eu pensei, mas eu já tenho da 1 às 6 audiências quase todo dia. Daí, não, a audiência vai ser das 6 às 7, de repente nós vamos ficar lá até as 10 horas da noite fazendo audiência. Mas parece que vai ser uns 2 dias por semana apenas. E é uma coisa interessante, né? Aí a divisão do trabalho do Ministério Público começou a ser acerba, né? Mas, não, só vão participar os promotores que são das varas criminais, são 4, nós temos 15. Então, se imagine, já começou aí uma discussão aí da ocupação, acho que era da polícia, e é complicado isso, a gente vê que é complicado. A única coisa que eu sempre volto, a gente tem que começar a refletir sempre na questão do dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Nós somos um país que está atolado em tributos, mas é um povo menos, digamos, um povo menos reativo à questão tributária do mundo, né? E por isso que tem a maior carga tributária do mundo. O governo, por exemplo, federal, fez um monte de bobagens aí nesses últimos anos, e o que ele faz? Para resolver? Tributo. Toda hora falando de CPMF, eu acho isso um absurdo, sabe? Até quando a gente fala do sistema penitenciário, faltar recursos no sistema penitenciário para absolventes, né? Faltar recursos para educação, como eu estava comentando também, Ademar. Agora, eu acredito que nós temos que pensar o seguinte, não pode faltar dinheiro no bolso do cidadão, que está desempregado, que está passando dificuldade, que tem que sustentar essa estrutura estatal caríssima, né? Então, eu acredito que todas as soluções, e espero que a audiência de custódia seja uma delas, tem que vir para diminuir, né, os bilhões aí que são gastos. Eu espero que seja possível alcançar isso, sabe, Luciana? Eu ainda tenho minhas dúvidas. Não que quando tem que caminhar por isso, é lei, tem que cumprir a lei, mas eu divido minhas dúvidas com os ouvintes, porque vai ter um custo aí, né? Será que esse custo que a gente aumenta na audiência vai diminuir efetivamente no sistema de encarceramento? Então, a gente não sabe fazer uma matemática aí. E o cidadão é que deve perguntar e deve questionar, e aí tem eleição, né, para isso, né, deve tomar suas decisões no sentido do que ele quer para o futuro com maior responsabilidade. 12h45, obrigado pelos convidados. Eu vou para um rápido intervalo só para terminar o programa.